E o Espaço Fama de hoje, gente, já me deu uma dor de cabeça. Aliás, eu quero dizer que eu não tenho mais dores de cabeça. E você aí, tem dor de cabeça? Conhece alguém que tem dor de cabeça, enxaqueca, sofre de cólicas menstruais ou algo parecido? Chama todo mundo para assistir o programa, porque hoje vocês vão descobrir como solucionar. Não vai acabar, atenção. Nós vamos mostrar para vocês quem é o pioneiro. Gente, eu tenho que deixar ele falar. Hoje eu convidei o responsável que me deu a vida novamente. Acho que posso falar isso. Não posso, doutor Eudécio Mello? Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Obrigado, Lorenza. Olha, Lorenza, espero que você esteja realmente bem melhor. Em todos os aspectos, sorrindo desse tanto. Porque né, nós já conversamos bastante, tive o privilégio de te atender mais de uma vez e a que você me falava, a diferença foi muito grande, né? Não, e as pessoas assim, vamos começar só perguntando para vocês conhecerem um pouquinho mais da vida do Dr. Eudécio, como é que foi essa história, antes de nós chegarmos nas dores, Dr. Eudécio. Vamos lá contar um pouquinho dessa trajetória? Bora. Conta pra gente. Bom, Lorenza, eu sou o famoso Piqui de Goiás, nascido no interior, criado em fazenda, minha família, por parte de pai e mãe, eram de fazendeiros, chacareiros, né? E eu cresci nesse meio. Só porque eu não sei te falar o que nem porquê, eu sempre quis estudar. Eu tinha facilidades para estudar. Eu queria estudar, queria ser alguém diferente. E acho que por volta de 8, 10 anos, entre 8 e 10 anos, Ainda muito infelizmente, criança. ainda criança, na minha cidade tinha um dentista prático. E esse dentista prático fez extração de alguns dentes meus. Ai. E aquela coisa toda, aquele cenário me chamou a atenção e nasceu ali um desejo por querer ser dentista. E, ironicamente, quando eu vim para Goiânia estudar, vinha no primeiro ano, final de ano, né, no primeiro grau, eu vi uma propaganda de vestibular. Aí eu procurei, né? Onde é que será que era dentista? Eu não tinha a menor ideia que chamava odontologia, né? Então procurei, fiquei meio frustrado. Até porque a odontologia não é tão velha assim, né? Não, mas assim, isso foi algo que veio do passado, né? Não tenho na minha família pessoas que seja da área, né? Até tive um tio que era, tenho, né, um tio que é médico, mas não foi influência familiar. Foi essa influência de um dentista prático e o desejo de me tornar. Só que eu não sabia ao certo onde é que isso poderia me levar. E aí veio o vestibular, veio a oportunidade, fiz faculdade. E tem uma coisa que na época era meio desagradável, mas hoje é gostoso falar, né? Você lembrar do passado. No meu currículo tem 3 anos e meio de estrada. Nossa. Doutor Eudécio. 3 anos e meio pedindo carona. Olha isso. Porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Vindo lá da chácara para estudar. De Vianópolis, que é a minha cidade natal, para Goiânia. E aqui em Goiânia tinha alguns amigos, até que era divertido. Mas depois que eu fui para Anápolis, que eu fiz a minha faculdade lá, aí ele era sozinho. E desses momentos, olha como marca, né? Eu tinha tempo para sonhar. Isso é que é o valor da vitória, né, meu amigo? Eu tinha tempo para sonhar, né? Eu, às vezes, tinha que juntar dinheiro para pagar o coletivo para ir para a estrada. Acontecia. Pagava-se uma mensalidade sem saber como pagaria a próxima. Mas eu tive tempo para sonhar. Naquele caminho. Eu acho que o trajeto. O profissional de hoje começou essa pessoa maravilhosa naquela estrada, sabe? Começou naquela estrada e no desejo de fazer algo diferente, de querer ser diferente, de querer ser
o E máximo você que eu hoje é pudesse, diferente, né? doutor Eudécio. As pessoas Hoje que não não tenha dúvida. conhecem, que eu acho que, que não existe a pessoa que não conheça seu trabalho, a sua pessoa, veem isso. Porque desde a primeira vez que eu cheguei no seu consultório, eu não fui atendida como uma paciente. Eu fui atendida como uma pessoa que precisava de uma ajuda. Uma pessoa que ouviu falar, eu curo a enxaqueca, eu curo dor de cabeça, eu posso te ajudar, não direcionada para mim, porque eu fiquei sabendo através Ô, da mídia. Lorenza, é tão interessante, né, você usar esse termo curo, porque existe um jargão que diz dentro da medicina que quem nasce com enxaqueca vai morrer com enxaqueca, ao longo Não da vida vai creio. aprender a viver com Olha eu enxaqueca, aqui, ó, para dizer que né? não. Só porque é um jargão que caiu por terra quando se conhece o que nós conhecemos. É fato que nós não conseguimos curar todas as enxaquecas que chegam pra gente. Eu acho que ninguém nesse E mundo também da tem. noite pro dia não some tudo, né, doutor? E nem todas as dores do mundo é só mordida, né? Exatamente. Mas das pessoas que chegaram até nós, eu diria que assim, algo em torno de 70 a 80% nós aliviamos ou curamos. Eu acredito na E de cura. cura, tranquilamente aí de 50 a 60%. As pessoas devem estar falando assim, por que que você está falando isso? Por quê? Porque quando eu cheguei lá, como eu estava aqui dizendo ao doutor Eudécio, eu não fui atendida como uma cliente. Você quis me tirar a dor. Você queria me dizer tanta coisa. Calma, calma a sua ansiedade, que eu vou te ajudar. Calma, que vai melhorar. Então, assim, as pessoas nunca puderam ouvir, mas hoje eu queria até deixar isso aqui bem explícito, doutor Eudécio. A minha gratidão pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, né, pela sua equipe, porque eu nunca fui tratada como uma cliente e tenho certeza que todos os seus pacientes não são tratados assim, porque você tem empatia, porque você se coloca no lugar do Quando outro. você lida com dor, eu hoje sei, né, estudando os diversos sintomas, os diversos casos, são 7 anos lidando com dor. E dores. E dores mesmo. Lorenza, eu cuidei de dores que morfina era água, Nossa. tá? Era água. Então você vê situação, né? Lógico, as mais variáveis, né? São um caso ou outro. Hoje eu sei que a dor de cabeça, a enxaqueca, de uma maneira geral, que é a principal representante, né, das dores é a enxaqueca, é só ponta do iceberg. E nunca está sozinha. Nunca está sozinha. Não. Porque quem tem muita dor, primeiro que não consegue dormir. Não. A Nunca dor não dormi, né, deixa doutor? dormir. 3 horas por noite, se é que eu posso dizer Pois que é. dormia? Então é uma vida constante de cansaço e, além do cansaço, a dor. Não, você começa a ficar cansado, estressado, A com dor. ansiedade é A ansiedade inevitável. é única, a pressão começa a alterar. E os Altera familiares, então, doutor tudo. Eudécio? E as Ninguém tem. incapacitações. Nossa, Né? eu cheguei a um ponto que eu vou falar uma coisa para o senhor, e aqui hoje as pessoas vão ver isso. Eu cheguei a um ponto de falar para minha família: eu não vou fazer mais nada. Dava assim 11 horas, meio-dia, acabou. Era uma dor, assim, de gritar, que às vezes eu tinha que ir para o hospital tomar injeção. E aí, quando eu cheguei no seu consultório, eu falei assim: eu não acredito em mais nada. E quero deixar aqui dito que eu não fui lá por causa da dor, né? Eu não conheci o doutor Eudécio pela dor. Todo mundo sabe que eu trabalho nessa área jornalística e televisiva há muitos anos, mas nós somos para fazer um trabalho de divulgação do trabalho maravilhoso que ele realiza. E entre as linhas do atendimento, que foi tão maravilhoso, tão amigo, tão companheiro, tão verdadeiro, tão assim, deixa eu te ajudar. Parece assim, gente, eu queria que vocês entendessem o que é essa alma, doutor Eudécio, de te olhar, que eu acho que ele tem até um pouco assim de... olhar clínico. Não vou nem dizer clínico, acho que já está espiritual, humano, verdadeiro. Falou assim, pera, calma, que eu não sou ansiosa, né? Ninguém precisa saber disso. Eu não tenho ansiedade nenhuma. Quase não gosto de conversar rápido. Não, né? não. E aí eu falei assim, ele falou, calma, peraí, nós vamos fazer as coisas que você quer e tal, mas deixa eu organizar algumas coisas aqui primeiro, né, doutora Eudécio? Foi. E começou a me falar desse trabalho maravilhoso.
que eu não vou contar aqui, e as pessoas devem estar percebendo que está me faltando algo, que às vezes eu ainda mordo na língua, né, porque ele está aqui hoje. E, infelizmente, não dá para a gente fazer uma entrevista usando alguns adereços, nossos dispositivos. Tá aí, palavra nova para mim. Então, mas assim, Lorenza, foi fantástico. Uma coisa que eu adoro, né, é lidar, porque a dor é um processo de emoção, né? Ela até assisti esse fim de semana uma série da Netflix, Painkiller, né, O Império da Dor. Eu corro da dor, hein, doutora Odete? E ali tem uma frase que um personagem falou que me chamou muito a atenção, né? A sociedade tem 2 desejos: o desejo do prazer e o desejo de ficar livre da dor. Isso é fantástico. São os movimentos, né? São os desejos que movimentam o mundo. O desejo do prazer e de ficar livre da dor. A dor move o mundo. E essa dor, ela classicamente é delegada à medicina, mais especificamente à neurologia, de libertar. E que através de todo o armamentário, né, todo o contexto de medicamento da indústria mundial, né, dá para aliviar muito. Dá para aliviar muitos casos. Tem minhas dúvidas se dá realmente para curar. Eu concordo com o jargão sobre a ótica medicamentosa. É que quase ninguém imagina que a origem de grande parte das dores é o desequilíbrio dos músculos da mastigação. Nós precisamos de paralelismo muscular e quase todo mundo mastiga só de um lado da boca. Não, e é isso que as pessoas devem estar me perguntando, Lorenza, o que o doutor Eudécio tem a ver com a enxaqueca? O que ele faz para aliviar? Se a gente falar que cura, eu posso dizer que cura. Então, assim, eu sou uma paciente única. Existem outras, existem 1 milhão de outras, mas eu não vou responder pelas outras. Exato. Eu vou responder por mim, que dormia 3, 4 horas por dia, minha família já não dormia, era cheia de cólicas, era cheia de dores, era hospital, era injeção e ansiedade altíssima, pressão já estava alterada. Eu já não queria mais fazer nada porque a dor não me deixava. É aquilo que o senhor falou. A dor é simplesmente ela assim, eu quero ficar livre da dor, né? Então, assim, completamente, porque não era só enxaqueca. Ela estava causando outras coisas. E foi a primeira coisa, quando você foi fazer o teste, eu realmente, né, já estava ali muito desequilibrada. Gente, desequilibrada não psicologicamente, com a minha arcada dentária. Anatomofisiologicamente, Lorenza. O que acontece? Por que as pessoas... Lógico que é estranho. E eu confesso para você que quando eu comecei a desenvolver os estudos, o trabalho, né, todo o projeto, eu falei, caramba, mas a boca ela é responsável por tudo isso? Mas será que não tem um quê de exagero, né? E eu tenho um grande mestre, professor Suzano, para mim uma lenda viva. Ainda quero ter a oportunidade de conhecer. Eu tive o privilégio de conhecer e conviver nesses últimos 7 anos. É um pai para mim, sabe? É um pai profissional, é um ser humano muito, muito iluminado, um ser humano incrível. E quando nós começamos a atender os primeiros pacientes no curso que nós temos aqui na nossa clínica, eu olhava o nível das confusões que chegavam para a gente, eu ficava assim, meu Deus, abençoe que ele consiga domar, porque se ele domar isso daí, eu vou ficar muito empolgado, e senão eu vou ficar muito constrangido com os colegas. Aí veio o primeiro, o segundo, o 10º, o 100º, Eu fiquei sabendo que já passou dos 300. Não, já passou de 600 faz tempo. Já passou de 600. Doutora Eudécio, que evolução. Só para você ter uma ideia do nosso universo, que é algo que todo mundo acha estranho eu comentar, mas eu faço questão de falar, e por mais que alguns possam me questionar, por mais que alguns possam querer achar que é sensacionalismo, mas acontece que quando você vê
e você presencia e você passa a ter isso como um protocolo de tratamento, a gente fica muito confortável, né, Loreza? Eu tenho aproximadamente 370 relatos de mulheres que tiveram seus ciclos menstruais regulados. Eu estou falando de mulheres que tinham que tomar tramal na veia de 6 a 8 horas, né, soro Pra ver colocado quando na veia, aliviava, né? todos os ciclos. Nossa, Tá? acabando com a Tô vida da falando de pessoa. mulheres que ficavam 15 dias em ciclo, mulher que tinha 2, 3 ciclos no mês e 2, 3 meses sem vir ciclo. Tô falando de endometriose, tô falando de adenometriose, ovário policístico, mulheres com dificuldade de engravidar. Agora, por que que um dentista vai falar de tudo isso? Primeiro, porque eu tenho isso, né, essa percepção nos nossos atendimentos, né? São, eu diria que mais de 600 pacientes nesses 7 anos e, inquestionavelmente, pelo menos 80% a 90% são mulheres, né? Não é que o homem não tenha dor, mas as mulheres são muito mais afetadas pela dor e vão à luta e vão E buscar, porque são querem mais tirar, exigidas e quer ficar exatamente. livre, né? O que acontece, Lorenza, é que os músculos da mastigação, o músculo responsável pela movimentação lateral da mandíbula, essa parte inferior da boca, ele origina num osso chamado esfenoide, e a parte superior desse osso esfenoide fica a joia mais bem protegida, disparadamente a mais bem protegida do corpo humano inteiro, que é a glândula chamada hipófise. E essa glândula hipófise, ela é a glândula maestra, tá? Considerada maestra, ou pituitária, né? Também chamada pituitária, e a glândula que produz 8 dos principais hormônios e recebe mais 2 do hipotálamo, e o hipotálamo comanda o que vai para quem. Ela produz matéria-prima e produz alguns hormônios de consumo final do corpo. Então, entre os órgãos tem a questão das gônadas, né, ovário e testículo. Tem também a suprarrenal, a glândula suprarrenal. Ela é tão importante na nossa vida que, por exemplo, ela que determina a frequência cardíaca, a hipertensão arterial, funcionamento de intestino. O intestino preso vem de uma alteração da suprarrenal. E também a tireoide, né? Então, uma glândula que comanda a dupla tireoide e suprarrenal, e também ovário e útero e mamas, tudo Controla comandado tudo, por ela. né? O fato de mastigarmos mais de um lado que do outro faz com que um lado, a musculatura, tenha mais hipertrofia, tem mais força, e a outra mais sedentária. Isso gera uma alteração que gera micropressão na hipófise. Então, nunca foi esse o objetivo. O objetivo sempre foi tirar os pacientes das dores, né? E devolver a qualidade de respiração. Ah, isso eu digo de carteirinha. Quem nunca respirou, né, doutor? Então, ironicamente, né, nós temos descoberto esses estudos veio da observação clínica, tá? Da observação clínica. Então, hoje, nós sabemos que ao equilibrarmos os músculos da mastigação, existe um equilíbrio do corpo, que nós equilibramos o corpo inteiro, a energia do corpo como um todo, através... E você passou pela experiência. Exatamente. E você soube E exatamente... as pessoas devem estar perguntando por que Parece que a que é Loreza está exagero, falando, né? né? Parece que é exagero, que você está ali só para dizer que tirou a dor. Gente, eu estou aqui porque eu realmente... Hoje eu durmo e, se eu não me engano, ele ainda deve ter esse vídeo que eu mandei para ele em privado, porque dizendo para ele que a partir do momento que eu comecei esse tratamento, que eu realmente, no primeiro dia que eu fui... eu dormi até 10 horas, perdi compromisso. A minha família agradeceu porque as pessoas já não dormiam. Eu não sabia o que era respirar. Eu lembro no consultório... Eu respirar, ele, o que você está sentindo? Eu, não sei, parece que um vento aqui na minha cabeça, alguma coisa estranha passando aqui, ele passando aqui. Ar-condicionado, gelado. Nunca eu tinha respirado. Sabia mas é porque você tem desvio. Não é porque eu tenho desvio, é porque eu não sabia o que era respirar. E foi bom você falar do desvio de septo, porque ninguém nasce com desvio de septo, Lorenza. Ninguém nasce. Isso eu não sabia. É a mastigação que gera errada.
porque é desequilibrada, não vou falar errada, porque ninguém tem controle da mastigação. Tá. E não é na mastigação que o bicho pega, é na hora de dormir principalmente. É a hora que nós estamos em crise, é a hora que a gente aperta dente. Como a musculatura está de desequilíbrio, ela gera alteração. Você joga o nervo para ali, né? A força muscular gera uma série de alterações. E essa força muscular, ela joga o nariz para o lado oposto ao que mastigamos. Que interessante. Então, o desvio de septo, ele é causado pela deficiência de mastigação, assim como também a sobrancelha. O lado que nós mastigamos, a sobrancelha é mais alta. Sim. Não, mas hoje eu não posso dizer isso, porque eu já estou equilibrada. Não, mas leva tempo. Não, você está equilibrada, mas a alteração esquelética gerada pelo desvio nasal, uma órbita mais aberta, a sobrancelha mais alta, isso leva muitos anos para acontecer. Quer dizer, vivia até hoje sem saber e achava que tinha nascido com desvio. Se você olhar a foto sua de infância, de bebê, você vai ver que era completamente simétrica. Todas as crianças, a não ser as crianças que nascem com síndrome, todas nascem completamente simétrica. Que coisa Ao longo rica. da vida, por conta da mastigação, vai gerando as assimetrias. Assimetria de lábio, assimetria nasal, assimetria de sulcos. Você lembra que eu te dizia, que eu falava assim, doutora Décia, alguma coisa está errada. Parece que eu tenho um cacuete, assim, parece que eu, né? Aí eu tenho fotos, isso são coisas que, no nosso quadro novo, o que você diria para um amigo? Gente, isso eu diria. Eu tinha um cacuete, né, que ficava assim. Eu falava, não, às vezes é porque a foto não foi legal, né? Não, vou ficar retinha aqui. Aí você via que, né? Então, assim, foram tantas coisas que eu fui observando. As pessoas falam assim, foi só a enxaqueca? Eu tô vendo que não. Ironicamente, a gente ganha uma vida nova. A dor é a que move, né? A enxaqueca. Nossa. Todo mundo soubesse, se todo mundo conhecesse o que nós conhecemos, o que nós vivemos no nosso dia a dia, Lorenza, não tenho dúvida. Qualquer um que esteja nos ouvindo agora, que esteja nos vendo, né, iria correndo para querer ficar livre. E que vão, doutora Décia. Abra sua agenda, você sabe, viu? assim, ironicamente, ontem eu recebi uma mensagem dizendo assim, doutor, mas o tratamento deve ser muito caro, a sua clínica é muito bonita. Que eles não conhecem, né, o ser humano que está ali dentro. Que esse ser humano, ele também não é demagogo. Ele precisa de dinheiro, ele tem família, ele tem filhos, aliás, maravilhosos, uma esposa incrível. Linda. E tem necessidade, tem sonhos, e tem uma empresa, tem contas para pagar, como qualquer um. Exatamente. E precisa ganhar dinheiro. Mas eu falo uma coisa, ele não vê isso. Ele não é só isso. Existe lá na nossa clínica 2 projetos, aliás, nós temos 3 projetos em andamento. Existe um projeto de cunho social, que está começando agora. Existe um projeto que nós estamos trabalhando em parceria com uma ginecologista fantástica. São 2 parceiros ginecologistas, tá? Ambos pessoas incríveis, seres humanos e profissionais muito acima da média. Existe o nosso curso, né? O curso que nós fazemos, o curso da dor. Então, assim, existe opções. Chega perto, conhece, a gente quer ouvir a história, porque poucas coisas na vida de um profissional é mais emocionante, é mais gratificante do que ver um choro do desespero, como eu vi o seu. Você lembra? Teve momentos de muita emoção e choro. Fora a nossa parte de implante, que nós ainda não falamos nisso, né? Fora implante. Que esse porque sorriso antes Colgate, de qualquer né? coisa, né, Lorenza? Que fique bem claro, eu amo tratamento de dor, mas eu sou um reabilitador, eu sou um implantodontista, eu trabalho com cirurgias avançadas e um profissional que teve uma experiência de 30 anos, né, que eu estou no mercado, 33 que eu estou formado, mas pelo menos 28 como especialista em prótese, 25, 24 como especialista em implante. Doutor Eudécio lembra disso. Eu tive um acidente de carro onde eu tive a fratura dos dentes incisivos centrais, né, os dentes da frente. E quanto tempo, né,
que eu venho... Parece que você passou alguns anos né? tentando... Põe anos. Fiz o implante fora, morava fora, pessoas conhecidas até do Dr. Odécio mexeram e tal. E quando eu cheguei lá na clínica, também dessa parte fora da enxaqueca, hoje vocês veem, né, esse sorriso, os dentes, né, vamos dizer assim, mais certinhos, eu tranquila, mais calma. Gente, isso tudo tem nome. Isso tudo tem endereço, isso tudo tem uma responsabilidade, doutor Eudécio Mello. Você sabe que me impressionou, Lorenza, você falar os anos que você lutou por conta do implante e você chegou disposta. Eu falei, se eu não conseguir entender, eu tiro ele e coloco o outro, né? E aí, beleza. Aí nós tiramos um dente. Gente, eu fui fazer uma visita, eu fui falar de um trabalho. Eu fui falar de um trabalho. E simplesmente ele falou assim, não, vem cá, deixa eu ver alguma coisa. Deixa eu ver um negócio. E ele sentiu tanto coisas que talvez, né, a terapia, o psiquiatra, os implantodontistas que fizeram o trabalho, porque até então eu não conhecia o Dr. Odécio, que se eu conhecesse, claro que eu teria ido lá primeiro, mas nós estamos falando de 10 anos, um pouco mais ou menos. Vem aqui, vamos ali. Porque nós estávamos conversando, ele tem o escritório dele, depois ele tem a parte clínica. Vem aqui para você conhecer. Eu falei, tá bom, né? Eu vou lá conhecer. E, de repente, eu estava com implante, que quem não sabe, a gente faz uma pré-cirurgia, fica um tempo deixando cicatrizar. O implante ele é uma raiz artificial de dente. Aí depois tem que fazer o dente. Mas devia ter sido bem feita, né, doutora Odécia? E não foi isso que aconteceu. Então eu fiquei sofrendo com essa tirada de como é que fala? De provisórios. Você tinha um provisório colado. Nossa, vários. E aí quando eu cheguei na França... de transtornos pra você. E o que o francês fez? Ele, ao invés de colocar o pino e tudo, porque ele não sabia qual era o pino, que até eu fui descobrir depois que a gente tem que ter uma pasta do implante, né, doutora Odécia? Colou o dente de um lado e do outro, então aquilo eu comecei a ficar com marcada jogada pro lado esquerdo. Não, todos os problemas possíveis e plausíveis a minha vida teve. Até eu conhecer o Dr. Eudécio e o seu trabalho. E foi legal, porque eu bati o olho, eu te destampei ele, você soube de imediato qual era o implante, altura, sabia... Porque era o meu problema, né, Dr. Eudécio? Era ali aquele calcanhar de Aquiles, né? E nunca eu pensei que eu ia mexer nesse dente que tirar. Se desnudou assim, na tora, né? Sem conhecer o profissional, ele vai e te tira. Simplesmente ele pegou aquele dente e falou, vou tirar isso aqui. E como era um provisório, então quer dizer, ele sai do lugar, ele volta, mas ninguém nunca tinha posto a mão. Ou pedido para colocar a mão e tentar ver o que poderia fazer. Ele simplesmente falou, espera um pouquinho. E tirou aqui. Eu olhei para cima assim, eu não dei muita margem de questionamento para você assimilar, porque eu vi a necessidade, né? Eu vi o constrangimento que você estava vivendo e eu tinha tempo e eu queria entender se realmente... E era o seu pino exclusivo, que era o francês, né? E era o pino que eu estava habituado, do implante francês. E aí foi muito, muito legal, porque rapidamente, né, seu problema estava resolvido. Literalmente, foi através daí, gente, que eu queria que vocês percebessem isso. Não é porque ele está aqui. Porque se ele não vier, eu vou lá, eu incomodo. Sem querer, eu encontro com ele na rua, em viagens. Não adianta nem marcar, porque a gente tem uma sintonia muito grande. E é por isso que eu queria sempre estar do seu lado, sempre estar próximo do seu trabalho. Quero divulgar sempre, 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 porque o bem que você me fez, Dr. Eudécio, ninguém fez. Por quê? Porque as dores e as coisas que me incomodavam, foi você que pôs a mão naquela ferida e curou. Então, assim, eu acho que isso E é interessante, maravilhoso, né, Lorenza? Como a gente que tem o know-how, a gente cura muito rápido. Você sabe que semana passada eu tive uma conversa... Você cura muito rápido, Dr. Eudécio. não tem como. É a experiência, né? A experiência faz isso. Lógico que não foi assim o tempo todo. Os primeiros anos havia muita insegurança. Havia muito sonho e muita insegurança. Agora... Nada melhor depois de uns 300, 400 pacientes, aí você começa a pegar o jeito, né? E as pessoas devem estar pensando assim, por que eu tô falando melhor? Tá faltando alguma coisa que no dia a dia as pessoas às vezes no story perguntam, o que você tá usando? Você tá usando aparelho? O que você tem aí? Por que você tira? Você tá falando melhor? Você tá mais tranquila? Quer dizer, esse nosso trabalho, né, da enxaqueca tem a ver, né, doutora Eudécio? O nosso trabalho, ele consiste, eu atuo em 3 pilares fundamentais.
eu devolvo respiração nasal. Obrigada. Com a respiração, nós combatemos rinite, sinusite, aumentamos o sistema imunológico, aumentamos a oxigenação cerebral, permitimos que haja uma melhora na qualidade do sono. Obrigado. Isso gera descanso, isso gera alívio de dores lombares e cervicais por conta da respiração, que quase ninguém imagina, mas isso existe artigos que sabe disso. Aí nós equilibramos hormônios sem necessidade de hormônio sintético para tentar equilibrar. É algo muito curioso, né? A necessidade, a tentativa de equilibrar hormônio através de hormônio sintético. Você perdeu uma glândula, você tem que repor mesmo. Com o passar do tempo, com a idade, alguns hormônios vão sendo reduzidos e a necessidade de reposição é normal. Mas muito precocemente brincam muito com o hormônio. E quando nós equilibramos, né, a boca, eu tiro a influência. Eu não estou contribuindo em nada para melhora, tá? Que fique bem claro. Eu não melhoro nada. É que nós já nascemos prontos, nós nascemos perfeitos. O Criador do nosso corpo, ele é perfeito, ele é maravilhoso demais. Eu creio nisso também, Ele mandou a gente semelhança dele e é incrível, é muito perfeito. O que eu faço é tirar as interferências, que ninguém imagina que a mastigação pudesse interferir na hipófise. Quando você olha esqueleticamente, né, abre um crânio e vê que o cérebro inteiro existe uma cavidade e o único órgão dentro do cérebro que existe um caixotinho especial para protegê-lo a mais é a hipófise. Então, e esse caixotinho recebe influência do músculo da mastigação. A parte inferior dele é músculo da mastigação. Por isso que nós mudamos tanto a vida de umas pessoas através do equilíbrio hormonal. E o terceiro, que realmente é o que as pessoas nos procuram, é o equilíbrio neuromiofacial. Tá? Por que neuro? Nervos. Por que tem dor? Porque é afetado o nervo. Nervos, né? A dor, a parte sensitiva dos nervos. Por que mil? Porque é músculo. O que dói, normalmente, o que dói para valer são músculos. Porque comprime nervo, porque reduz fluxo sanguíneo, porque reduz o sistema linfático, né? O sistema de dreno do nosso organismo, né, que passa por aqueles músculos, ele é comprimido, porque ao estimular osso, gera fechamento de alguns orifícios, né, nós chamamos de forames, por onde atravessa nervos e vasos, que vai para o cérebro, que comunica entre o cérebro, né, que todos os nervos, nós temos os nervos cranianos e espinhais, né? Então, esse mastigar diferente, essa contração forte que tem, né, gera isso. E aí, curiosamente, por que dói tanto? Por que a boca tem tanta influência? Porque fisiologicamente, todo quadro de dor, a reação nossa é apertar dente. Exatamente, apertar, principalmente tá? quando estamos nervosos, né, doutor Odete? Qualquer tipo de ansiedade, seja emocional, seja fisiológica, seja a dor física, uma pancada, um trauma, né? E a dor de cabeça, a dor enxaqueca, ela gera esse apertamento e vira um ciclo vicioso, né? Quanto mais dói, mais a gente aperta. Quanto mais a gente aperta, mais a dor aumenta. E o terceiro é o sistema facial, de fáscia. Não é de face, não, tá? Não é de rosto, não. Fáscia, que é aquela parte branquinha que reveste todos os músculos, né? Tirou a pele, aquilo reveste o corpo inteiro. É ali que o hipotálamo conversa com o corpo. Ele conversa através das fáscias, através do sistema neural e através dos hormônios, né, presentes na corrente sanguínea. Parece difícil, né? É uma aula, né, doutora Eudécia? Quer dizer, são anos e anos, 20, 30 anos para entender por que a boca, por que um cirurgião dentista pode ir além. E sem dor, nós estamos falando de enxaqueca, das cefaleias tensionais, de fibromialgia, de neuralgia de trigêmeo, que é uma das dores piores que um ser humano pode experimentar, tá?
Acho que vai só complicando, né, doutora É. Odésia? E as pessoas devem estar perguntando assim, quer Uma. dizer, como ele é odontólogo, então quer dizer que nós vamos lá Como colocar um que. aparelho, como é que eu vou? É. Aí que tá o Algumas segredo, doutora pessoas chegam a Odésia. pensar, mas o tratamento é uma Não, cirurgia, o tratamento, então né? pergunta pra mim, você É um pôs o aparelho, acabou a medicamento? dor. Gente, não é Não. aparelho, eu não pus aparelho. Eu preciso equilibrar os músculos. Então, eu tenho um dispositivo para isso. No primeiro estágio do tratamento, a gente elimina a dor através de uma placa reprogramadora que nós batizamos de oral balance, né? O equilíbrio do corpo inteiro através da boca, daí oral balance. No segundo momento, para muitas pessoas, eu preciso de reabilitar, eu preciso trocar uma dentadura, eu preciso fazer restaurações, eu preciso da É aquele ortodontia. ditado antigo, uma falta de um dente mexe com todo o corpo Corpo humano. inteiro. Imagina tudo, né, Inteiro, doutor? inteiro, inteiro. Então, Lorenza, é muito gratificante desenvolver os trabalhos e ver as transformações. Voltando à sua história, é muito gratificante ver o seu choro inicial, você lembra muito bem da emoção, o choro Do da medo de ficar sem emoção. o dente. Não, esse eu não conto muito, porque esse é todo mundo tem, né? Ah, Mas o choro, eu lembro claramente a emoção, seus olhos verterem de lágrimas quando eu te equilibrei a mordida, que você sentiu a respiração. Tô respirando? eu não sabia o que que Tô era. respirando? Eu não conseguia Que explicar o isso? que que era. Eu falava assim, doutor, tô sentindo uma coisa aqui. Você está sentindo dor? Aconteceu alguma coisa? Não, uma dor aqui. Tá Não, peraí, incomodando. tá me incomodando alguma coisa. Ele falou, calma, é porque você tá respirando. Eu falei, respirando? Ué, mas se eu tô viva, eu tô respirando. Não, não era isso. Respirando O pelo ar tá nariz. pelo nariz. E as pessoas perguntam, quer dizer, você tá usando aparelho? É aparelho? Não, é um dispositivo. Gente, e ele tá aqui de frente, mas ele tá assim pra mim, ó, nervoso. Cadê a sua placa? Cadê o seu dispositivo? Então, assim, por quê? Porque quando eu venho fazer entrevistas, quando eu tô fora, né, do Não trabalho, dá pra não você dá pra conversar. falar porque a É. gente Porque a realmente única coisa fica chata, a salivando. coisa chata do aparelho é a fala. Porque Mas quando a gente retira também, é uma maravilha. que é isso? Não causa dor, gente. Não tem dor, doutora Odésia. Não aperta, não incomoda. E no Só meu não caso, pode que eu ficar fico, né? tempo demais sem. Exatamente isso. Eu não posso ficar muito tempo sem, porque o meu caso é o meu caso. Então, cada um é um caso diferenciado. Para dormir, durante o dia, a fala, tudo. Então, assim, para mim. Fazer academia, então, Nossa, nem se que eu fala. fico A trincando, ainda mais eu força, que né? faço, né? Muay Thai, que faço artes marciais, aquela força que eu já tenho É natural. muito maior. Não, É muito é maior. outra vida. Força e equilíbrio é muito maior e cansa muito menos, né? Não, Porque você completamente, respira, já não canso. né? Eu durmo demais agora. A outra vida, outra qualidade de vida. Doutora Décia, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse contexto, dessa vinda de Vianópolis, né? Nessa correria, nesses sonhos, ficou algum sonho para trás? Ficou um sonho, mas eu ainda acredito que ele vai se realizar um dia sim. Nessa malinha ainda tem alguma coisa para realizar? Tem. É a volta para o campo. É a volta para as origens. Jura? É a volta para as origens. Porque, para quem não sabe, ele não contou, mas ele é desportista, adora um pedal junto com a esposa. Sempre final de semana que ele pode, ele dá uma fugidinha, né, doutora Odésia? Sim, eu adoro o campo. Ficou eu adoro aí no a coração natureza. essa vontade de voltar? Tem uma passagem muito interessante que marca, né? Quando eu tinha acabado de passar no vestibular, ainda não tinha começado a faculdade, conversando com um ajudante lá da fazenda, e eu parei assim debaixo de uma árvore e conversei com ele. Falei, olha que coisa doida. Tô saindo, vou fazer faculdade, espero me tornar um grande profissional, espero ganhar dinheiro, para lá na frente eu poder comprar o meu espaço e voltar para cá. Ah, que bacana! Mas voltar, né, fim de semana. Exatamente. De ter esse convívio Até que porque nós muitos- não vivemos sem a sua pessoa, e agora mais ainda. E outra coisa, com o passar do tempo, eu sempre amei viver cada estágio que eu vivi na odontologia. Eu sou pioneiro em diversas metodologias, diversas técnicas, não só técnicas, como tecnologia, como metodologias. Eu sempre fui meio vanguardista, né? E eu tive o privilégio de estudar na Universidade de Frankfurt, eu tive o privilégio de fazer um curso na Universidade de Harvard.
Então, eu tive em Barcelona, tive na Áustria, México, e aqui no Brasil, as grandes faculdades, não né? para. Minhas especializações foi na USP de São Paulo, em Bauru, mais especificamente. Então, no início eu fui reconhecido pelas estéticas que eu fazia. Depois meu registro como especialista de implante é número 37. Hoje tem mais de 1.000 registros de especialistas, né? Grande especialista sua. E aí eu vivia o início da implantodontia. Eu fiz curso para protético, eu montei um laboratório de prótese. E assim, de tudo que eu vivi na vida, sempre eu me sinto um profissional realizado, um profissional realmente apaixonado pelo que faz. E faz bem ironicamente, Lorenza, eu não me vejo aposentado algum dia. Enquanto Deus me permitir, eu quero trabalhar, eu quero poder fazer a diferença na vida de alguém, como hoje eu sei que eu faço. Faz muito e eu quero continuar esse seu legado, viu? E depois que eu comecei a lidar com a dor, num certo momento de reflexão, né, conversando com Deus, falei que, Senhor, eu não sei por que o Senhor me escolheu. Porque eu não bati de universidade em universidade. Aqui tem curso de dor, aqui tem curso de dor. Não. Era fazer um curso de cirurgia avançada em São Paulo que eu conhecia esse grande mestre. Que bacana. E por alguma razão, ele nos colocou um no caminho do outro. Ele veio para cá, está comigo já há 7 anos. E eu aprendi muito. Então, assim, se ele me trouxe, se ele me presenteou com esses conhecimentos, isso se tornou um propósito na minha vida. Posteriormente, eu conheci um outro gênio, um cara fantástico, chama Joel Alves, um dentista aposentado, um periodontista aposentado do Exército, foi militar. E eu conheci um campo chamado terapia neural. Quando eu associei o conhecimento dos dois, mais os 33 anos de odontologia, Lorenza, essa mistura está fazendo a transformação eu é que eu na diga. vida de Se a muita gente pudesse, a gente ficava uma semana, um mês, só para contar um pouco dessa sua história maravilhosa. Mas o que eu queria muito, principalmente porque eu queria muito que o senhor viesse aqui no nosso espaço, que hoje eu quero deixar bem claro que também é seu espaço, é sua casa, porque o Espaço Fama é isso. Você percebeu que eu quase não fiquei à vontade, né, Lorenza? Não, você está em casa Tô assim, me sentindo... como... E quero que sinta sempre assim, por isso que eu fico sempre incomodando, porque eu quero estar continuando com esse seu legado, porque eu quero mostrar para as pessoas que realmente vale a pena, porque realmente tem resultado, porque eu ganhei uma vida nova, eu aprendi a dormir, eu aprendi a ter paz, a minha família, eu tive resultados, fora a estética, né, doutora Décio? Então, assim, que eu preciso falar? Você né? sabe que, para mim, né, evidentemente que uma das coisas que move o mundo é a vaidade, o prazer imediato, como eu já disse, e a estética é algo que vale muito e gera bilhões, ou quem sabe trilhões ao redor do mundo. E eu comecei, e eu sou um apaixonado pelo belo, eu sou completamente apaixonado pelo belo. Mas depois que você conhece aliviar e transformar vidas, a estética se tornou bônus no meu conceito. Todos os tratamentos, quando eu posso fazer e eu vou até o fim, inevitavelmente todo mundo passa por uma transformação de estética, de sorriso, mas não é só sorriso dental, é sorriso de alma, sorriso de alívio, sorriso de vida transformada, vida resgatada. E isso eu acho que é isso a coisa que faz mais parte linda, é o momento hoje, mais lindo que eu vivo da história da odontologia, esse prazer. Resgatar vidas. Resgatar vidas, essa isso, é a palavra. Eu acho que seria mesmo o seu slogan, viu, doutora Décio? As pessoas falam assim, por que você pôs um aparelho, você melhora? Não. Eu quero que as pessoas saibam aqui hoje que não é um aparelho, que primeiro que eu não uso aparelho, eu uso um dispositivo. E segundo, que eu quero que elas conheçam mais do seu trabalho. Nós vamos deixar aqui os seus contatos e tudo,
porque as pessoas vão lá, aquilo que o senhor disse, não vão lá por valores, porque até então a dor, a vida não tem preço. Então, assim, eu quero que elas conheçam tudo aquilo que eu pude conhecer, que elas possam estar aqui, de frente com o senhor, que elas possam ver que a dor realmente vai passar de uma forma ou de outra, você vai encontrar, né, a saída para ajudá-las, que a gente não está falando de cura, nós não estamos aqui dizendo vocês todos vão ser curados de enxaqueca, de dor de cabeça, de ciclos, nós vamos mudar a sua vida da noite para o dia. Não, eu quero que vocês conheçam de esse todo trabalho. Mundo, não, né? Mas da grande maioria vai. Presente. Da grande maioria é sim, dentro de um mês, dentro de 15 dias, às vezes uma semana, é realmente transformador. Porque nós atuamos na causa e não no efeito. Exatamente. Né? É o integrativo, esse é o segredo, né? Esse é o motivo do sucesso do nosso trabalho. E a gente quer, doutor Eudécio, que o senhor continue parceiro, viu? Continue sempre aqui conosco. Aguenta aí as nossas chatices, viu? Seja sempre aqui. Você sabe que é um Obrigado prazer. por tudo que o senhor fez. Por mim, eu, Lorenza Bittencourt, pela vida que eu ganhei de novo. Então fala assim, por que você fala que ele te deu a vida? Eu falo, gente, porque eu não tinha qualidade de vida, né? Eu não dormia, eu tinha dores, eu chorava, eu era muito ansiosa, e hoje 99%, enquanto tem 1% a vida. E ele pegou esse 1%, não foi os 99%, o 1% que já não me restava de mais nada, de tentar acabar com a dor, tentar melhorar, e fez tudo ao contrário. Me deu 99%. Estava cansada de bater em portas. Exatamente. E não conseguia encontrar. Não achar resultados. É isso, Lorenza, tá vendo? Obrigada. Isso. Essa emoção, essas palavras que me motiva e que faz eu ter certeza que eu estou com o propósito certo e que a minha maneira de agradecer a Deus por tudo isso é resgatando vidas como a sua. E eu queria que antes de nós terminarmos aqui, doutor Eudécio, você nunca esquecesse disso. Que a única palavra que eu tenho para te dizer é gratidão. Obrigada por ter tirado a minha dor. Obrigada por ter me dado uma vida nova, qualidade de vida. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa. Obrigada por ser esse profissional maravilhoso. Continue sempre. Conte com a gente sempre. Comigo, então, você sabe, né? Uhum. Gratidão. Obrigada por tudo. É isso. É isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder cuidar de você, de merecer sua confiança e de me dar a oportunidade de transformar a sua vida. Obrigada. É isso. E vamos transformar de muito mais pessoas. E juntos podemos fazer sempre muito mais juntos, porque eu quero você sempre junto com a gente, viu? Seja sempre bem-vindo. Gente, vocês sabem que eu sou chorona, que eu sou mole mesmo, mas eu devia muito do fundo do meu coração essa gratidão, esse obrigado ao doutor Eudécio por tudo que ele fez por mim. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui dias e dias falando de tudo, porque não parou por aí, não. E eu incomodo, e eu vou lá, e hoje a minha vida mudou muito. E é isso que eu quero que vocês conheçam, doutor Eudécio Mello, que vocês vão ver o que é a satisfação de poder ter a vida de novo resgatada. Porque aqui é aquilo que eu digo para vocês. Aqui, no Espaço Fama, você é que é fama. Obrigada pela gentileza de ter vindo. Nada, eu, uma última palavra. Você entende exatamente o que eu quero dizer. O maior prazer da minha vida é quando eu vejo o choro do desespero se transformar nisso que nós acabamos de presenciar. A emoção da gratidão, da gratidão de ter a vida resgatada. Obrigada. Isso, para mim, não tem preço. Continue sempre, não pare nunca, que a gente precisa muito de você. Amém. Gratidão.